Há 2 semanas, nós votamos aqui as 2 medidas provisórias do chamado ajuste fiscal. Me honra ter caminhado ao lado de Vossa Excelência em uma posição política comum e de esquerda nesse plenário. Juntos, presidente Paulo Paim, nós articulamos aqui um grupo de 11 senadores, dentre os quais, além de Vossa Excelência, do Partido dos Trabalhadores, também o senador Lindenberg Farias e o senador Walter Pinheiro, além de senadores de outros partidos do campo democrático popular, senadores de esquerda. Fizemos isso, senador Paim, para afirmar aqui claramente que nós não concordamos com medidas de orientação ortodoxa na economia como solução para a crise econômica e política que vivemos. Fizemos isso para dizer que não aceitamos, em nome de nossas biografias, que o custo da crise seja pago pelos trabalhadores. Aqui repercutimos um manifesto que não era somente nosso. Aliás, recebemos um manifesto vindo da sociedade civil, de entidades como o Movimento Sem Terra, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, a Central Única dos Trabalhadores, dentre outros. Em decorrência, inclusive, deste manifesto, que também foi subscrito por lideranças políticas e intelectuais, e economistas, como é o caso de Ladislau Dobor, o ex-ministro Tasso Genro, Leda Paulini, Reginaldo Moraes e outros. E em decorrência dessa primeira manifestação, eu venho aqui, senhor presidente, trazer um outro manifesto que sai de um fórum denominado Fórum 21. O Fórum 21 é uma organização da sociedade civil que foi constituída no último dezembro passado. Este fórum se propõe a ser um espaço de convergências e debate em rede horizontal, empenhado na conformação de sínteses programáticas que contribuam para a renovação do pensamento de esquerda em nosso país. Tem um grupo executivo, do qual integro esse grupo executivo, membros do MST, membros do Centro de Estudos da Mídia Alternativa, professores da Universidade de Campinas e nomes de blogs e portais de mídia como Rede Brasil Atual e Carta Maior. O Fórum 21, senhor presidente, acaba de produzir uma carta em defesa de temas que são muito comuns a todos nós. O trabalho final dessa carta foi redigido por especialistas como Luiz Gonzaga Beluso, Ladislau Dobor, Leda Paulini, Reginaldo Moraes e Pedro Paulo Zalu Bastos. A carta tem o título Em Defesa do Brasil, da Democracia e do Trabalho. Ela expressa algumas das preocupações maiores que nós, aqui no Senado, temos repercutido em defesa de reformas populares e conclamando as forças progressistas de esquerda para formar uma frente popular que as defenda e que se una. Neste momento crucial da política brasileira, em que vivemos a maior ofensiva conservadora desde 1968, eu considero que esta carta estabelece as balizas necessárias, inclusive, da nossa atuação política aqui no Congresso Nacional, senador Paulo Paim. Diz a carta: o Pacto Político e Social da Constituição de 1988 está sob um ataque de exceção. É um ataque contra a política, contra os partidos, especialmente do campo da esquerda. É um ataque contra os movimentos sociais. Este ataque representa a maior ofensiva organizada pelas forças políticas de direita e pelo oligopólio da mídia conservadora desde 1968. A luta contra a corrupção, que deveria atingir de forma indistinta e igual quem viola a legalidade e desmoraliza a política e o Estado, está sendo instrumentalizada por setores conservadores e foi colocada
a serviço de um projeto autoritário de restauração de uma democracia restrita e de redução das funções públicas do Estado. A parte da direita não hesita em clamar pela intervenção militar, como se o Brasil fosse uma república bananeira e as nossas forças armadas fossem feitoras dos interesses do capital financeiro. Promovem a contra-reforma política para manter o financiamento empresarial de campanhas eleitorais e partidos políticos e buscam terceirizar o Banco Central, pretendendo a sua, abre aspas, independência, fecha aspas, em relação ao Estado e a sua submissão total à especulação globalizada. Agendam e organizam ataques às conquistas das mulheres, negros e homossexuais. Incitam o ativismo judicial seletivo, antidemocrático, para desestabilizar o pacto político de 1988. A direita e o grande empresariado promovem agora uma reforma penosa aos trabalhadores para universalizar a terceirização, com um ataque severo às conquistas laborais do século passado. Aprovada, esse nefasto projeto da terceirização terá como efeito mais grave a maior precarização das relações do trabalho e a redução de salários. No Brasil, a luta pela democratização da política assume hoje duas formas principais. Primeiro, a luta contra o financiamento empresarial de campanhas eleitorais e dos partidos políticos. Segundo, a luta contra o controle plutocrático dos meios de comunicação, que são objeto de concessão pública e sequer respeitam as regras constitucionais do seu uso. Contra a decadência do sistema político, as esquerdas e as forças comprometidas com a democracia e com o avanço social precisam se unir em torno da reforma política e pela democratização dos meios de comunicação. Unir-se pela verdadeira liberdade de imprensa, que implica no direito à livre circulação da opinião, normalmente censurada pelos oligopólios, e pela transparência e democratização das concessões para rádios e TVs que hoje são feitas no subsolo da política nacional. As duas reformas são fundamentais para controlar o papel que o dinheiro exerce como agente corruptor da democracia. No que concerne à reforma política, o principal mecanismo de democratização de campanhas eleitorais e prevenção contra a corrupção é o bloqueio do financiamento empresarial de campanhas e partidos políticos. No que tange à reforma dos meios de comunicações, para limitar o poder do dinheiro, é necessário limitar o controle em uma mesma área de concessão pública de órgãos de comunicações originários de uma mesma propriedade. O controle de grupos milionários e de políticos sem escrúpulos sobre meios de comunicação confere vantagens políticas que pervertem a cláusula democrática e deformam as eleições. A agenda dessa reforma nos unifica imediatamente no seguinte: proibição imediata do financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais por empresas. Esta é a primeira e maior de todas as reformas. Apesar da crise global, os defensores do projeto neoliberal não desanimam na defesa dessa utopia direitista e dos interesses que ela atende. Seu ataque quer atingir o que diferenciou no mundo o desenvolvimento brasileiro na última década: a expansão de salários e direitos sociais, a formação de um mercado interno ampliado pelo aumento do consumo popular, a recuperação de alguma capacidade de planejamento estatal, a rejeição do projeto de integração subordinada à globalização neoliberal. A direita emparedou o governo da presidente Dilma Rousseff em função da dominação que o dinheiro exerce na formação da opinião por meio dos oligopólios da mídia, aproveitando os erros cometidos na formação dos preços públicos, na manutenção de alguns subsídios, combinados com a elevação das taxas de juros e a retração do investimento público. Todo ajuste ortodoxo de corte neoliberal se assenta em dois pilares: juros elevados e restrições orçamentárias para investimentos em infraestrutura e para programa de combate às desigualdades sociais e regionais.
o ajuste, como proposto no Brasil, não toca nas desigualdades de patrimônio e renda, penaliza principalmente os trabalhadores e camadas sociais vulneráveis, fragiliza as forças progressistas diante do avanço das forças conservadoras. O nosso ajuste, senhor presidente, deve ser outro. Deve garantir o crescimento com a ampliação dos investimentos para combater desigualdades sociais, regionais e gargalos produtivos. Deve potencializar um projeto de nação democrática e justa. A democratização da estrutura tributária brasileira é essencial para que o desenvolvimento soberano e inclusivo receba as contribuições que podem contribuir mais. Que receba as contribuições daqueles mais ricos que podem contribuir mais em nosso país. Nesse sentido, senhor presidente, o imposto de renda deve ser reduzido para trabalhadores e camadas médias, mas majorado progressivamente para grandes salários e lucros distribuídos. A tributação da riqueza acumulada deve contar com o imposto sobre as grandes fortunas e sobre as grandes heranças. Finalmente, deve ser veementemente repelida a proposta de eliminar a independência do Banco Central em relação aos bancos que deve regular. Depois do repúdio do povo brasileiro durante a campanha presidencial, a proposta de um Banco Central independente em relação ao governo eleito, reavivá-la no Congresso Nacional é uma atitude que denota um enorme afastamento dos representantes do povo em relação aos interesses da maioria da nação. A agenda mínima de reformas que nos unifica imediatamente quanto ao desenvolvimento fundamenta-se, senhor presidente, nos seguintes eixos: rejeição da austeridade, que é inepta para a retomada do crescimento; redução das taxas de juros, retomada do investimento público, reestruturação imediata do imposto de renda com aumento das alíquotas para os muito ricos, taxação de grandes fortunas e grandes heranças, programa de largo alcance e qualidade técnica para combater a sonegação de impostos, políticas que devem ser debatidas na cena democrática, tanto no parlamento como na relação direta do governo com a sociedade. A Constituição brasileira abre a possibilidade de participação direta da cidadania. Está explícito isto no artigo 14 do texto constitucional. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101, Lei Complementar 101 de 1999, recomenda que os governos procedam discussões públicas sobre o orçamento. Esses preceitos ainda não se materializam em instituições e práticas efetivas. Consultas públicas, plebiscitos e referendos não devem ser eventos raros em uma democracia ampliada. É necessário construir mecanismos que efetivem a participação direta e devolvam a democracia na definição de políticas públicas, prioridades orçamentárias e formas de financiá-las que ampliem a justiça social. Senhor presidente, diante do avanço da direita, é necessário pensar hoje não apenas na estabilidade e na governabilidade democrática, mas na defesa de um programa mínimo que unifique as forças sociais comprometidas com a defesa da democracia, do trabalho e da soberania nacional. Para construir, debater e defender este programa, é fundamental a constituição gradual de uma frente democrática pelas reformas populares, uma frente que aponte nos processos eleitorais e nas lutas sociais para uma nova governabilidade com uma base programática. A formação desta frente, senhor presidente, é uma tarefa política de toda a esquerda, com participação ampla da sociedade civil, não organizada em partidos e membros também de partidos. Lutamos há décadas pela democracia contra as mesmas forças do atraso que hoje querem voltar a limitá-la. Lutemos em conjunto para que a democracia brasileira supere a nova ameaça reacionária e atenda progressivamente aos anseios do povo brasileiro por menores desigualdades, mais direitos e oportunidades de vida digna. Esta, senhores e senhoras, é a Carta em Defesa do Brasil, da Democracia e do Trabalho. Considero, senhor presidente, um bom ponto de partida para colocar o nosso país no rumo correto e adequado. A saída para a crise que estamos vivendo, para a crise econômica, para a crise política e para a crise moral,
tenho convicção, senhor presidente, que é pela esquerda e com medidas de aprofundamento de reformas democráticas e reformas sociais em nosso país. E não com ajuste neoliberal das contas públicas para atender ao mercado financeiro. Esta é a carta do Fórum 21, senhor presidente, que a subscrevo também e que tenho certeza conta com o apoio de Vossa Excelência e dos demais senadores que estiveram conosco no grupo de 11 senadores que se manifestaram claramente aqui no Senado Federal contra o ajuste de medidas neoliberais que foram proposto na semana passada. Esta carta eu considero um ponto de partida para nós, de forma unificada, em frente e de frente política, fazermos oposição à ofensiva conservadora que hoje pensa que tomará conta do país. Era o que tinha, senhor presidente.